Olá, Rodrigo! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia, podcast que vai ao ar, né? Que vai para os nossos seguidores, para aqueles que nos assistem, nos ouvem, nas duas plataformas, no Spotify e no YouTube. Podcast Caminhos da Terapia, sempre com um tema muito bacana em relação ao processo terapêutico, Rodrigo. Legal, Ismael. Bom estar na companhia de você, dos nossos ouvintes, né, das pessoas que nos assistem aí pelos canais, né, como o YouTube, por exemplo, Spotify. E mais uma vez estamos aqui, né, Ismael, hoje para falar de um tema bem interessante que muitas vezes, de certa forma, mexe, né, com o imaginário não só dos pacientes, mas dos psicólogos em geral, né? Pois é, eu acho que acaba sendo um tema bem interessante mesmo, né? É, e aí o tema, como uma provocação, como tu gosta de dizer, né, Rodrigo? Uma provocação. Será que o terapeuta poderia falar numa sessão de terapia sobre a sua vida pessoal? É um tema a ser considerado. Legal, bacana, importante mesmo, né? Eu acho que é como eu te falei, é um tema que povoa aí o imaginário aí dos psicólogos, né? E das pessoas que fazem terapia e de coisas que a gente já ouviu, né? No nosso caminhar aí da profissão que faz muito, está muito presente, né? Essa questão, né? Se o psicólogo é amigo, se não é, se ele deve falar das questões pessoais dele, se não deve, né? Então, tudo isso tem a ver muito com o manejo e entendimento da psicologia, né, Ismael? E mais uma vez, não existe receita de bolo, não existe caminho pronto, né? Pois é, então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, Rodrigo. Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu acho que dentre todas as questões assim que mexem aí com essa questão aí do imaginário, uma delas inclusive até nós tivemos essa sugestão aqui, né? É exatamente esse movimento, né? Quer dizer, será que o psicólogo deve usar no contexto terapêutico, em terapia, exemplos da sua vida pessoal com os seus pacientes ou não? E se isso acontecer, isso significa necessariamente um problema ou não, né? Eu acho que são pontos a nós considerarmos nesse movimento, né, Ismael? Pois é, verdade. São questões interessantes. Rodrigo, eu fico pensando assim, há até uma diferença, né, nas teorias em relação às teorias da psicologia, né, as chamadas psicoterapias, elas são várias, né, tem várias correntes, né, várias teorias, vários métodos, né, para se fazer o processo de terapia, e há diferenças até dependendo da corrente, né, da escola, né, terapêutica que o terapeuta faz parte. Por exemplo, algumas que colocam um distanciamento muito grande entre o terapeuta e o paciente, até Uhum. na disposição dos móveis dentro do consultório, né? Se você pegar uma psicanálise mais clássica, por exemplo, até o modo como o paciente fica no consultório e o psicanalista são para evitar qualquer relação, né? Então ele precisa falar não olhando para o analista, ele precisa falar olhando para um outro lugar, que ele esteja se sentindo muito mais livre, podendo falar como se nada, como se não estivesse falando com ninguém, ao mesmo tempo sabe que está falando para o analista. Então há um distanciamento, né? E Uhum. talvez aí, numa psicanálise mais clássica, a ideia de falar de si é muito mais problematizada, né? Isso. E outras abordagens que o paciente, nessa questão do encontro de duas pessoas, é mais possível que se fale, que se dê exemplos e que se fale de si mesmo, no caso, o terapeuta falar de si mesmo. Então, dentro das abordagens, nós temos
diferenças em relação a isso. Mas também acredito que temos diferenças de posturas de terapeutas para terapeutas, não é verdade? E é sobre isso que a gente precisa falar aqui um pouquinho, pelo menos, para trazer algumas reflexões sobre esse tema. Legal, Ismael, legal que você trouxe essa reflexão. Eu queria trazer uma segunda também, que, a meu ver, é tão importante quanto, e que muitas vezes se refere a um contexto que se estabelece a partir do que eu chamo de manejo clínico, né? Saber manejar as situações é tão importante quanto saber se identificar de acordo com aquilo que a gente chama de abordagem ou de escola psicológica, né? E nesse sentido, eu acho muito legal a gente perceber que existe, né? Claro, a teoria, por ela ser uma coisa mais acabada, mais estruturada, ela não dá muita margem para uma flexibilização. Mas ali, no contexto terapêutico, no set terapêutico, no olho, né? Ou na tela, diante de tela, para ser mais exato, existe essa possibilidade sim de flexibilização embasada na tua escolha psicológica, né? Então, eu acho que há de se perceber essa dinâmica, e eu gosto muito de mencionar um livro muito interessante, principalmente para quem está começando agora na psicologia, que é o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares, onde ele trabalha muito bem essas dinâmicas. Mas e aí, o que vai acontecer se, por exemplo, eu trouxer um exemplo da minha vida pessoal, num set terapêutico, como que eu devo me portar perante determinadas situações? E para isso não tem jeito, né, Ismael? Eu acho que existe um tripé dentre aquilo que se espera na psicologia, que é supervisão, atendimento psicológico, né? E os estudos de formação. Acho que tudo isso engloba essa questão que é o manejo que a gente vai pegando e vai se desenvolvendo, né? Pois é, não, isso mesmo. Tanto é que essa pergunta, né, se nós devemos ou podemos falar algo nosso, né, da nossa vida dentro de um processo terapêutico, nós como terapeutas, é uma pergunta que povoa, como você falou, o imaginário não só de pacientes, mas também de terapeutas, né? Será que eu Uhum, posso, não posso falar? Mas também os pacientes, né? Por exemplo, será que eu posso saber algo do meu terapeuta? O que eu posso uhum, saber dele, o que eu não posso? Há uma certa uhum, curiosidade, né? De saber sobre o terapeuta, e isso do ponto de vista prático acontece muito. Por exemplo, é, perguntas que são muito recorrentes, principalmente aquelas um pouco mais religiosas. Veja, um paciente mais religioso fala alguma coisa sobre Deus, né? E aí a pergunta que vem na sequência para o terapeuta, e eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, né? Você acredita em Deus? Qual é a aham, sua religião? isso. Então, há esse movimento dos pacientes em relação aos terapeutas de quererem saber a opinião deles, né? E muitas vezes a opinião do terapeuta é muito levada a sério, né, pelo paciente para a execução. Então, me parece que uma coisa que a gente precisa considerar, Rodrigo, é que nós temos que ter muito cuidado ao falarmos sobre alguma coisa que seja nossa num Isso, cenário de terapia. exatamente. Eu não vou colocar aqui, eu não sei aí qual é a sua opinião, Rodrigo, eu não vou colocar aqui que há um jeito certo, né? Que o Uhum, certo é não uhum, falar ou que o certo é falar. Eu acho que isso depende muito do modo como cada um vai conduzir. Mas com acho que tem certeza. que ter alguns cuidados ao fazer isso. Exatamente, até porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente intervém dentro do paciente, né? Vale lembrar para todos que nos ouvem aqui ou que assistem o nosso episódio que a psicologia é uma profissão regulamentada por um código de ética, e então nós precisamos sim respeitar esse movimento. Mas é importante perceber também que a tua conduta como terapeuta, ela só vai, digamos assim, ganhar território, ganhar corpo à medida que você for se desenvolvendo nesse espaço, se autorizando nesse lugar, e você vai passar por situações aonde você vai ser cobrado, né? Por exemplo, o paciente vai querer saber coisas da tua vida pessoal.
né? Todos nós aqui já atendemos pessoas e tudo mais. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa manejar essa situação, né? Não dá para dizer na hora assim, não, eu não vou falar nada da minha vida, pelo amor de Deus, mas também não dá para ser um, né? Vou abrir o livro da minha vida pessoal perante você, as minhas questões, né? Uhum, Eu lembro muito, Ismael, na época que a gente fazia faculdade, quando isso é uma cena bem interessante, cara, porque eu tava na praia, né, no verão, e eu, durante um churrasco lá, acabou o carvão e eu fui no mercadinho, assim, de praia, né, pegar um pacote de carvão e quando eu virei a gôndola ali do supermercado, eu encontrei com uma paciente, mas aí eu tava de chinelo, uhum, sem camisa, porque estava na praia, né, verão, e aí eu levei isso pro meu orientador na época, né? Falei, ó, na hora eu não sabia nem onde me enfiar, porque era uma situação, né? E aí eu lembro dele falando, não, mas isso é normal, pode acontecer, né? Cidade pequena, tá? Tu tá num contexto diferenciado, então há que se perceber essa dinâmica também, né, Ismael? uhum. Pois é interessante. É, e é uma preocupação, né? O que vem ali para ti, né, Rodrigo, é uma preocupação de como que o paciente vai encarar, digamos assim, você na sua vida mais pessoal, né? Você está ali, como você Isso. falou, um contexto de praia, como você não, você pode ir à praia, você pode ficar sem Uhum. camisa na praia, você pode fazer um churrasco, você pode ter uma vida, né? Pode ter uma Que, vida. é, mas a preocupação que se tem é como se, caso o paciente visse a nossa vida pessoal, isso poderia gerar a ele alguma coisa, né? Uhum. É interessante Uhum. pensar isso, porque eu acho que esse é um receio de muitos terapeutas, né? E uma curiosidade de muitos pacientes, né? Exatamente. Exatamente. Esse é um processo que faz parte, assim, desse movimento, né, Ismael? Pois é. Rodrigo, o que que eu vejo, assim, claro, como eu falei, né? Cada um eu acho que vai ter uma posição bastante pessoal, no sentido, não pessoal não, profissional, porém dentro do seu modo de fazer um manejo clínico, né? E eu não estou aqui colocando como se eu fosse falar a verdade sobre o assunto. Eu vou colocar aqui uma perspectiva que é a minha e talvez seja de muitos outros terapeutas, mas podem ter perspectivas diferentes daquela que é a minha, né? Então, particularmente, Rodrigo, eu evito falar da minha vida pessoal. Particularmente, eu evito falar. Só que esse evitar, eu não vejo como algo do tipo assim, porque o paciente não pode saber nada sobre mim. Não, eu não vejo. Eu tenho receio, ao falar sobre a minha vida dentro de um processo de terapia, que quem eu sou para o paciente influencie de um modo em que ele, por alguma razão, queira copiar, né, queira fazer também, né, Uhum. algo parecido de como eu Isso. faço, e isso não seja, digamos, adequado a ele, entende? Vou dar um exemplo bem simples, né? É, eu bebo socialmente, não bebo Uhum. muito, uma posição minha, né? Bebo final de semana, umas cervejas, tenho diminuído, inclusive, a quantidade, isso tem sido gradativo, mas eu bebo socialmente, né? Mas se eu for, por exemplo, fazer um atendimento psicoterapêutico com alguém que tem problemas com a bebida, eu não acho de modo nenhum adequado eu falar sobre isso, né? Então, eu acho que aí seria uma questão. Porém, se aquilo que eu fosse falar, né, ajudasse o paciente a resolver alguma coisa dele, porque ele entra lá entendendo que ele tem um problema com a bebida, com o beber. Ele já coloca isso como um problema e ele quer trabalhar isso. Sim. Se eu disser para ele, por exemplo, algo tipo, não, mas beber socialmente não tem problema, beba socialmente, eu bebo, não sei o que e tal, talvez essa fala assim, solta, né, não seja apropriada para ele. Né? Talvez eu possa dizer assim, olha, existe uma diferença entre o beber de forma abusiva e o beber de um modo recreativo, né? Uhum. Se você conseguir avançar o seu processo terapêutico,
né, no processo terapêutico, para que um dia você consiga, pelo menos gradativamente, diminuir a quantidade de bebida que você usa, isso vai ser bom. Veja, eu estou falando algo nesse sentido, mas eu acho que eu ser um parâmetro para o movimento dele, talvez eu acho que isso, pelo menos para mim, eu ficaria um pouco desconfortável. Eu entendo que ele teria que ter o próprio processo dele de lidar com a bebida do jeito dele e eu não poderia ser um parâmetro. Então, nesse caso específico, falar disso não seria para mim algo que seria inapropriado. É a Sim. minha forma de ver. Agora, se eu fosse falar disso para um paciente que não tem nada a ver com bebida, a questão dele, já não seria um grande problema. Entende? Então Exatamente. é muito singular, é muito de cada processo, e aquilo que você vai falar tem que ser com bastante cuidado. É assim que eu vejo, Rodrigo. Perfeito, perfeito. É a questão da praxis, né? O manejo ele vem da praxis, né, Ismael? É teoria e prática, né? Se constituindo como um espaço de interlocução. Por isso que é muito legal, principalmente para as novas gerações, para aqueles que estão começando na psicologia, né? Engraçado a gente falar de novas gerações, né? Mas a gente já com a barba branca aqui. Porque o que que eu observo, Ismael? Eu vejo que a galera se forma e já quer sair atendendo, né? Uhum, E se tu não tem uma preparação para esse espaço, para esse lugar, essas situações elas podem se tornar problemáticas. Por quê? Porque tu não tem recurso. Tu não tem recurso teórico, tu não tem recurso prático. Para onde que tu vai? Então, tu vai para tua vida pessoal, é, que é a sim, única coisa que exatamente. resta, né? Então, assim, se eu Uhum, não, se eu uhum, não li as obras do Freud e se eu não atendi muitas pessoas, o que que eu vou embasar a minha intervenção terapêutica naquilo que aconteceu comigo, né? Então, a clínica deixa de ser um espaço de intervenção para se tornar um espaço vazio de uma espécie de processo empírico, né? Da experiência pela experiência, e que não reverbera, né? Até em alguns momentos pode ajudar, mas em outros pode prejudicar o trabalho, né? uhum, Então, uhum. há de se perceber essa questão, né? Tu não vira psicólogo clínico ou terapeuta clínico, né, do dia para a noite, né? Isso Verdade. requer um entendimento e uma base para essa condição, né, Ismael? Pois é, isso mesmo. Um outro exemplo que eu gosto de dar também, que é muito comum no consultório, assim, Rodrigo, é essa coisa da religiosidade, né? Uhum. A religiosidade ela acaba aparecendo muito. Por exemplo, as questões políticas também acabam aparecendo muito, né? Sim, E eu, como terapeuta, mesmo tendo um posicionamento político e posso tê-lo, eu não tenho que levar esse posicionamento político no sentido partidário, de escolha, né, desse ou daquele candidato, para o processo de terapia, sim, né? Eu posso ter uma visão de mundo, mas no processo terapêutico eu preciso trabalhar com quem está na minha frente e sim. com as demandas que essa pessoa traz, né? Então, por exemplo, eu não vejo como sendo algo que nesse sentido seria algo bom de se usar como exemplo, para um paciente você dizer, por exemplo, frequente a minha religião, né? Ou eu vou em tal religião, é legal que você vá lá porque lá é bom, né? Ou convidar para um partido político, né? Ou coisa nesse sentido. Eu acho que essa influência ou esse uso de exemplo da sua vida para influenciar alguém, né? É muito delicado. E não estou dizendo aqui que você não possa, como terapeuta, né, ter uma religião. Eu acho que é fundamental e qualquer um pode ter ou não ter qualquer coisa, né? Pertencer ou não pertencer a um partido político. Eu acho que isso não pode ser algo que você use, né, como sendo um caminho terapêutico, né? Que se a pessoa for lá, ela vai se sentir melhor psicologicamente. Acho que é diferente, por exemplo, de que quando você, sei lá, você frequenta determinadas religiões, uma religião específica, um partido político, e aí você na sua rede pessoal divulga isso,
né? E um paciente seu ficou curioso por conta disso, né? É, e acabou indo lá. Uhum. Mas isso se deu, mesmo que seja com alguma influência sua, mas se deu fora do processo da terapia. Não foi um convite seu lá dentro da terapia, né? Não foi um. Ele soube que você vai e quis ir. Aí é da liberdade dele. Isso mesmo, isso mesmo. Acho que você está trazendo essa questão do sectarismo, né, e da separação que as pessoas precisam fazer entre vida privada e vida pública, né? E essa confusão, ela aumentou muito por causa das redes sociais, né, Ismael? Pois é. Nos últimos anos, a gente tem visto aí uma certa confusão, né, entre convicções pessoais e exercícios profissionais. E acho Uhum. que você está correto. A gente precisa. Não dá para escolher quem você quer atender, né? A gente trabalha dentro disso anos, né? Dentro da universidade, orientando estágio e atendendo pacientes. Então a gente não vai escolher perfil de gênero, de classe, de religião, de política, como você falou, né? E isso é muito importante porque, inclusive, constitui uma falta ética, né? Você induzir politicamente as pessoas a seguirem o mesmo panorama, mesma visão que você, entendeu? Então, isso é muito interessante. E como a coisa é engraçada, né, Ismael? Até porque nós estamos no podcast também, temos que trazer um pouco de leveza. Eu fui para Uberlândia ano passado e eu cheguei no bar para pedir um refrigerante e o dono do bar falou assim: mas tu é do fã do candidato A ou do candidato B? Daí eu disse assim: cara, eu sou fã de eu mesmo. E acho que tem que ser por aí, né? Acho que a gente Uhum. tem que entender esses movimentos, essas dinâmicas, porque as pessoas estão ficando cada vez mais dentro das suas bolhas, querendo que os outros sigam aquilo que elas acreditam que é o correto, mas que não necessariamente é, né? Uhum. Então, Uhum. existe todo um processo aí, né, Ismael? Pois é, isso mesmo. E essa questão da influência, né, sobre as pessoas para que elas façam parte de um movimento ou de outro, seja ele qual for, como você falou, político, religioso, enfim, ideológico, seja lá qual Uhum, for, eu vejo assim, Rodrigo, particularmente eu estou pensando assim já há algum tempo. Eu não acho que o terapeuta tem que se esconder daquilo que ele é, né? uhum, Eu acho que ele pode, sim, na sua vida pública, né, ter seu posicionamento político, se ele uhum, quiser, né? Eu, particularmente, assumo uma posição política que ela não é uma posição partidária, isso. né? Mas isso é o que eu assumo publicamente, né? Eu sou um pouco como Uhum. você aí, né? Não sou nem esse nem aquele. Eu Sou eu na mesmo. hora, na hora que tiver que escolher lá entre um e outro, eu vou fazer a minha escolha, né? Eu não tenho receio de dizer, né? Por exemplo, fora da terapia, né? Em quem eu voto, em quem eu não voto, na minha vida privada, na minha vida pública, que é uma vida pessoal, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter, eu acho que é o quanto que nós precisamos aí, entra aquela coisa que você falou do manejo, né? Na terapia, de compreensão do processo terapêutico, deixar muito claro para o paciente qual é a condução do processo terapêutico, né? Porque quando as perguntas são feitas para mim, se eu voto em fulano, porque elas acontecem também no consultório, né? Em quem eu Uhum. voto, isso não é só na mesa lá, quando você vai comprar o refrigerante, Rodrigo, isso aparece dentro da terapia, né? Isso. Que religião que você vai, se acredita ou não em Deus, essas coisas aparecem. Então, uma das coisas que eu sou acostumado a dizer é o seguinte: olha, é preciso que você entenda que neste momento aqui eu estou como terapeuta. Uhum. Se eu disser para você as coisas que eu penso, que eu acho, aquilo que eu acredito ou não acredito, isso pode influenciar você, e essa influência, ela pode ser uma influência que pode não ser boa. Por quê? Porque você precisa encontrar o seu próprio caminho.
E o meu Uhum. trabalho aqui é que você consiga encontrar o seu próprio caminho e não que você encontre o meu caminho, Isso, isso. né? Então, às vezes, um esclarecimento disso torna possível até que você, de repente, fale mais coisas pessoais suas. Porque Isso. tem que estar claro na terapia que isso não pode ser o parâmetro para o paciente seguir. Uhum, uhum. Exatamente. E tem um ponto importante, né, Ismael? Só para finalizar também, que eu acho importante, que é exatamente essa questão, né? Bom psicólogo é aquele que tem repertório, né? Você precisa ter Uhum. repertório para poder estabelecer uma conversação clínica com alguém, né, Uhum. Ismael? Se você não Uhum. tem esse repertório, automaticamente tu vai usar a tua vida como, é quase como uma consequência, né? Rodrigo, travou. Começa Tá me assim, ó. ouvindo? Vai automaticamente tu vai, pode ir direto aí que eu edito. Ali travou. Ah, beleza. Automaticamente, Ismael, tu vai usar a tua vida pessoal como exemplo, como modelo, né? E os valores que tu acredita, né? Por isso que tem tanta gente, assim, da área da psicologia que se prende aos valores, né? Porque tá faltando repertório. Sim, sim, Tá exatamente. faltando, tá faltando riqueza de experiência, de sabores, de cores, né? Falta Uhum. vivência para esses psicólogos. Então, eu vou fazer uma provocação aqui, né, Ismael, como tu falou. Se o seu psicólogo tá dando muito exemplo da vida pessoal, é porque você, paciente, precisa procurar outro profissional, porque ele não tem repertório. Uhum. É um repertório técnico, né? Repertório Repertório técnico. para poder fazer o manejo da problemática do paciente, né? Eu acho que é interessante que você coloca, Rodrigo, porque daí eu acho que pode até encaminhar aqui para o nossa finalização do podcast de hoje, Uhum. mas é isso. Quanto mais houver esse manejo adequado, técnico, profissional, ético, menos necessidade haverá de falar de si mesmo, Exatamente. né? É Muito bem. é uma consequência já, né? Uhum. Então, ah, mas eu não consigo ler, ah, mas não tem dinheiro, ah, mas isso, mas aquilo, mas vá atrás, né? Vá atrás de aperfeiçoamento, vá atrás de crescimento profissional, de expansão, né? Porque senão fica muito difícil, né, Ismael? Muito bem, Rodrigo. Acho que foram boas reflexões aí, né, no nosso podcast Caminhos da Terapia. Estamos abertos para poder fazer aí reflexões a partir daquilo que pode se tornar uma demanda de alguém, de um paciente, né, de um terapeuta, enfim, para o nosso Uhum. podcast Caminhos da Terapia. Muito legal estar na companhia de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e também propor, né, episódios que a gente vai estar junto aqui, dialogando com vocês. Um grande abraço, Rodrigo, a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem nas plataformas do Spotify e do YouTube. Grande abraço, Ismael. Grande abraço para os nossos ouvintes, então. E vamos firme, caminhos da terapia. Um abraço.